Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. E é claro, hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro conseguiu vencer o São Paulo 2-1 no Mineirão e o Atlético conseguiu na Bacia das Almas passar pelo Figueirense 1-0, resultado que ainda coloca o Atlético com uma chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Meu caro Diego Costa, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Tudo bem, Cabido. Prazer estar de volta aqui, participar com vocês aqui do Esporte.com. Vamos discutir então essa mínima chance do Atlético, do Cruzeiro também, que temos ainda de Campeonato Brasileiro, né? O campeonato ainda está interessante porque existem algumas situações que deixam o campeonato mais legal, né? Briga por Libertadores, o G4 está pegando fogo, a gente ainda não sabe quem vai cair, as brigas pelas vagas sul-americanas também estão interessantes, mas vamos primeiro falar do vice-líder da competição. O Atlético foi até Florianópolis e ganhou do Figueirense 1-0, gol de Dátulo aos 44 minutos do segundo tempo. E assim como o Corinthians podia ter sido campeão de sofá, né? Sentadinho no sofá ontem, né? Domingão, tranquilo, só vendo o jogo do Galo. O Corinthians conseguiu vencer com gol também na Bacia das Almas, um gol de Luca. Lá na Arena Itaquera, diante do Coritiba, mal, né, jogando mal. O time já está relaxado, né? Então, o Corinthians viu a sua chance de ser campeão nesse domingo e para os altos em função do gol do Dátulo. Mas, Diego, a gente já sabe, eu estou brincando aqui com o internauta, mas a gente já sabe que não tem jeito do Atlético ser campeão brasileiro. Porque mesmo que o Corinthians perca todos os jogos, o Atlético teria que vencer todos os jogos. Faltam 4 rodadas e não dá para acreditar que o Corinthians, que até agora perdeu 4 no Campeonato Brasileiro, vai conseguir perder mais 4, né? O Atlético não tem a oscilação que ele apresentou também no campeonato. Exatamente. Né? Então a gente não sabe o que é mais difícil, se é o Atlético manter a invencibilidade até o fim do campeonato ou o Corinthians ter uma oscilação tão grande. Apesar que aqui já até falando um pouco da próxima rodada, o confronto do Corinthians contra o Vasco não é nada fácil. Não é. Mas, em contrapartida, o Atlético pega um São Paulo que perdeu para o Cruzeiro, tá aquela pressão, aquela coisa toda. É aquela chance de o São Paulo salvar o ano após a eliminação na Copa do Brasil. Então, assim, é complicado. O atleticano vindo, eu acredito, mas dessa vez... Não, eu acredito acabou no confronto direto com o Corinthians. Isso, né? Foi ali que foi a última vez que a gente ouviu Eu Acredito ser cantado esse ano, porque, sinceramente, eu não acredito em nada mais. A gente fala aqui brincando, mas não tem jeito. O Atlético, se conseguir manter a vice-posição no Campeonato Brasileiro, já será de ótimo tamanho. O time fez uma ótima campanha, mas viu o Corinthians ser superior, principalmente nessas últimas 30 não, tô brincando. Nas últimas 20 rodadas em diante, quando ele assumiu a ponta do campeonato e vem até agora atropelando seus adversários, inclusive o próprio Atlético no Independência. Mas falando do Atlético, do jogo em si, o jogo foi feio, né? E foi marcado por uma confusão estranha do Leonardo Silva. A gente não sabe o que o juiz quis fazer naquele momento. De fato, o Leonardo Silva foi expulso, deixou o Atlético com a menos, e aí jogou a partida e conseguiu o gol no final com o Dátulo, né, Diego? Fez toda a diferença aquele lance, porque se o juiz mantém aquela decisão, expulsa o Leonardo Silva, o time ia ficar instabilizado, ia criar uma instabilidade muito grande no time, na torcida, na comissão técnica, porque quando eu estava assistindo ao jogo, eu percebi o Levir Coupe ficou assim revoltado com a decisão, o Leonardo Silva mostrando, os jogadores mostrando a camisa, a marca da bola, da barriga do Leonardo Silva. Aquilo foi fundamental, foi essencial. Lembrou o lance do Egídio lá contra Chapecoense e Palmeiras. Só que no caso do Palmeiras não adiantou muito, né? Porque tomou 5 de qualquer forma. Exatamente. Mas aquele lance foi assim, o mais, vamos dizer assim, o mais inusitado, o que mais chamou a atenção no jogo, porque a partida em si foi muito do que você falou. Parecia que caminhando para um 0-0, o Corinthians sagrando-se campeão, mas aí no último lance até o Dátulo teve muita frieza, muita tranquilidade. Foi um belo gol, inclusive. Sim, com certeza. Bonito gol. É um lance interessante, né? Quando o jogador está dentro da área, aquele monte de atleta, ele consegue parar, ter aquele momento de lucidez para cortar e limpar. Ele limpou a jogada inteira. Exatamente. Né? Com um corte, ele limpou a jogada inteira e conseguiu fazer o gol que manteve pelo menos o campeonato aceso na ponta da tabela, já que seria muito chato o Corinthians ser campeão. Sim, mas eu acho que aquele do gol... modo que foi, né? O gol a gente, beleza, mantém o campeonato em aberto matematicamente, mas pro atleticano, pro torcedor e pro jogador também, aquele gol vale naquela busca pelo segundo lugar, né? Pela vice-colocação. Pois a vice-colocação do Campeonato Brasileiro ela é interessante pelo fato de te colocar na Libertadores de maneira direta.
mas ela não é tão interessante assim, já que o Brasil só terá 2 cabeças de chave, que é o campeão da Copa e o campeão do campeonato. Sim. Então o Atlético, de qualquer forma, ficaria num segundo pote que pode colocá-lo em qualquer lugar, na verdade. No grupo da morte, né? Exatamente. Então é legal ser o vice-campeão e tal, mas eu não vejo essa loucura toda igual estão querendo. É mais, na minha opinião, para coroar uma campanha vitoriosa, porque ser vice-campeão te dá um status mais interessante para a próxima temporada, né? Sim, a questão é meio que um título de honra, né? A gente sabe que no Brasil vice não vale nada, mas lembrando a história de 2012 foi fundamental, né? O Atlético ter sido o segundo colocado, toda aquela história da Libertadores, apesar de mesmo sendo o segundo colocado no Brasileiro, ele caiu num grupo não tão simples assim, que teve São Paulo, Strongest com aquela situação da altitude, o Arsenal de Sarandi, que era uma equipe que vinha meio que emergindo no futebol argentino. Mas acho que para o caso do Atlético, que teve essa perseguição ao Corinthians no campeonato todo, terminar abaixo do segundo colocado, aí sim vai dar um sentimento de derrota, de fracasso. Segundo colocado, não. Porque a gente já sente um pouco do torcedor, o atleticano está um pouco... A palavra não é triste, mas um pouco chateado pelo que aconteceu, né? Principalmente pela derrota para o Corinthians, já que todo mundo esperava. A conta do atleticano era vencer o Corinthians e tirar os 5 pontos de vantagem, que seria possível. Não, e seria mas no jogo com uma vantagem no mínimo de 5 pontos, no máximo de 5 pontos, mas chegou com uma vantagem de 8, né? E aí foi para 11, e aí a vaca foi pro brejo mesmo, e aí a gente viu o Atlético numa situação em que ele vai encarar o São Paulo, com o São Paulo precisando da vitória em função da Copa Libertadores, e o Corinthians enfrentando um dos lanternas da competição, Vasco da Gama, lá em São Januário, um jogo de risco para todo mundo, porque a última vez que o campeonato foi decidido em São Januário, vocês se lembram, foi no ano 2000. Maracanã, o jogo, não? Foi, parece que tem show. Será? Parece que tem show do Pearl Jam, cara. Quem sabe eles mandam pro Engenhão nessa partida. Pode ser, mas mas você sabe quem que é o nosso grande presidente do Vasco da Gama, né? O respeito, né? Exatamente, o respeito está de volta. Então é isso, o jogo entre Vasco e Corinthians provavelmente será no São Januário. E aí a gente já sabe como é que vai ser, né? Sim. Agora falando um pouco do Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu vencer o São Paulo 2-1 aqui no Mineirão, com direito a uma grande partida do goleiro do São Paulo, meu caro Diego, que evitou uma tragédia para os paulistas no estádio, né? Exatamente, ele quase ia causando uma injustiça ontem no Mineirão, porque aquele futebol é bom por causa disso, né? Isso. Impressionante, Cruzeiro mandando no jogo, o Denis pegando tudo, e aí vem o Luiz Fabiano, na única cobrança de escanteio que o São Paulo teve. Já estava se desenhando aquele karma do Cruzeiro contra o São Paulo, né? Porque no comecinho do jogo o Cruzeiro ataca, aí o São Paulo na primeira bola faz o gol, aí todo mundo vai, São Paulo, aquela cena mesmo de 11 anos sem vencer o São Paulo em campeonatos brasileiros em casa, para o torcedor aquilo ali deve ter sido um choque, eu acredito. Foi. Para o torcedor cruzeirense, principalmente aquela ala mais pessimista. A gente sabe que tem a ala cruzeirense mais pessimista, que acaba se deixando levar por essas situações. O São Paulo jogando mal, eu custei a ver que o Ganso estava em campo, com 35 minutos eu fui ver que o Ganso estava jogando. Mas o Ganso é aquilo, né? Não, impressionante. O ritmo do Ganso é de futebol muito solo da década de 40, por aí. Ele é meio que incompreendido no futebol. Deve ser. Mais ou menos isso. Deve ser. O Ganso, se começasse a jogar futebol hoje, ele seria segundo volante, né? Não tem. Ele não teria capacidade para ser o segundo volante atualmente. Ele teria que aprender. Não, muito difícil, porque ele não tem explosão. Mas ele não tem nada, o que ele tem? Pois é, ele não tem vigor físico. O que ele tem? Segundo volante, ele não aguentaria. Porque o camisa 10 igual ele é hoje em dia, não existe mais esse cara. Ele parece aquele cara para entrar, sabe, no finalzinho do jogo, no desespero. Quem sabe ele acerta um passe. A gente pode estar cometendo algumas injustiças aqui, mas o Ganso não joga bola há muito tempo. Não, porque o Ganso, e isso a torcida do São Paulo sabe. Não, o Ganso está parecendo o Ronaldinho Gaúcho quando não quer nada. O Ronaldinho Gaúcho é mais ou menos aquilo ali. Fica no cantinho dele, uma bola aqui, uma bola aí. Mas o Ronaldinho Gaúcho, claro, não, vamos dizer assim, pode fazer isso pelo que ele já teve, já apresentou no futebol. Ele está fazendo isso pelo passado dele. O Ganso não tem história nenhuma no futebol. Então, ganhou a Libertadores com o Santos, ganhou a Copa do Brasil com o Santos. Mas nunca foi protagonista. E acabou. E provavelmente, viu, meu caro Diego, ele nem será. Eu tô aqui mexendo no celular, viu, galera, porque eu vou falar a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês. Não estou mexendo no WhatsApp, ok?
A tabela de classificação do campeonato tem o Corinthians como virtual campeão, 76 pontos, o Galo tem 65, o Grêmio tem 59 e o Santos tem 54. O Cruzeiro aparece com 48 pontos na 10ª posição, enquanto na zona de rebaixamento temos Goiás, Coritiba, Vasco e Joinville. Joinville praticamente rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E lembrando que na próxima semana teremos um clássico do futebol brasileiro, né? Cruzeiro e Sport Recife, 5 horas da tarde no Mineirão. É um jogo único de domingo, tá, gente? Porque teremos eliminatórias da América do Sul, da Europa e da Ásia também, viu, meu caro Diego? E vamos falar um pouquinho das chances do Cruzeiro de alcançar a Libertadores, meu caro Diego. Acho que tá, assim... É engraçado a gente falar de Libertadores com o caso do Cruzeiro, porque a gente falou o ano inteiro de rebaixamento. Crise. Rebaixamento, crise, rebaixamento. Depois daquele jogo contra o River Plate, 3-0 aqui no Mineirão, as coisas realmente não aconteceram, né? Só foram aqueles 3 jogos do Luxemburgo que deu um alento. Depois a coisa desandou. O que é interessante no caso do Cruzeiro é que ele, teoricamente, tá? Não estou falando que é realmente isso. São 4 vitórias que ele precisa para ir para a Libertadores. Jogos: Sport, Palmeiras, Joinville, Internacional. Os próximos 3 jogos do Cruzeiro são bem vencíveis assim. Sim. O jogo contra o Sport é difícil? É difícil, mas a torcida vai encher o Mineirão e o Cruzeiro vai ter que ganhar. Não dá para você tropeçar com o Sport. Voltou a fazer diferença. Exatamente. Então, não isso dá... aí pode ser contar a favor do Exatamente. Não pode a torcida do Cruzeiro e o próprio Cruzeiro não pode achar que o jogo vai ser fácil, etc. Porque não vai, porque o Sport ganhou do Grêmio nesse domingo, 1-0. Já tinha ganhado do Atlético na outra semana por 4-1. Então é um adversário à altura, é um adversário dificílimo, mas o jogo é no Mineirão e o Cruzeiro tem que ganhar esse jogo. Ponto. Em qualquer circunstância, de qualquer situação, o Cruzeiro tem ganhado o Sport. Precisando ganhar, então, não dá nem para discutir. O jogo contra o Palmeiras vai ser no meio das finais da Copa do Brasil. Provavelmente o Marcelo Oliveira vai para aquela tática de time misto, né? Time misto. Reserva, ou totalmente reserva. Mesmo jogo sendo no Allianz Parque. Isso. E provavelmente a torcida do Palmeiras não vai comparecer nesse jogo em peso, porque é um jogo que para o Palmeiras praticamente não vale nada. A gente está brincando aqui, mas o Palmeiras ele ainda tem a chance de ir pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, fazendo a mesma coisa que o Cruzeiro, ganhando as 4, etc. Mas é difícil a gente porque... conhece o Marcelo Oliveira, a gente sabe que divisão de foco não é muito a praia dele. Não vai ter jeito. Então eu acho que eles vão focar tudo na Copa do Brasil, já que o brasileiro já era. Ganhar do Joinville já rebaixado... Obrigação. É obrigação. E golear para devolver o que foi no primeiro turno. Não tem jeito, tem que ganhar. E aí o Cruzeiro vai ter uma chance contra o Internacional lá no Beira-Rio. Que o Cruzeiro tem se dado bem contra o Internacional no Beira-Rio, né? Mas a questão pode valer tudo também para o Internacional. Sim, mas mesmo nos campeonatos anteriores, o Cruzeiro entrava no Beira-Rio ou no Rio Grande do Sul sempre com o Internacional como um grande adversário. E o Cruzeiro não costuma, usar uma palavra que não costuma tremer contra o Internacional no Rio Grande do Sul, não. O problema do... O pessoal deve estar rindo da gente em casa, falando que o Cruzeiro tem chance. A questão é que a chance do Cruzeiro é muito simples. Basta vencer todas. São Paulo não ganhar 3, Inter não ganhar 3, Palmeiras não ganhar 3, isso. Ponte Preta não ganhar 3, Sport não ganhar 3. É uma combinação absurda, né? Aí é que eu não acho que é absurda. Eu acho. Confesso. Eu não acho que o Internacional... Primeiro que o Internacional enfrenta o Cruzeiro. Sim. Partindo do pressuposto que o Cruzeiro tem que ganhar as 4, o Internacional tem que ficar... vai perder uma. Não, e tem o fator Santos ainda, né? Que pode abrir uma vaga que ali... E aí tem esse detalhe ainda. Fundamental. Eu não estou contando o Santos, porque o Santos vai precisar, vai realmente ter essa questão de o que vai fazer. Vai dividir, não vai dividir, vai ficar na mesma, vai para a final com tudo, como é que vai ser. Então fica essa situação que a gente não sabe como o técnico santista vai conseguir mexer com a cabeça dos jogadores lá em Santos. Então é complicado, a gente não sabe como vai acontecer isso. Mas fazendo essa previsibilidade, a partir do momento que os 3 jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro entra para ganhar, então pode ser que no final de tudo ainda tenha uma chance. Mas é elogiável, dentro de todo esse cenário matemático, mas é elogiável a postura do Mano Menezes, né?
E é um baita de um treinador, né? Diante de o Cruzeiro chegar perto de um G4, claro, tem uma diferença ainda, mas o Cruzeiro longe do Z4, aproximando-se do G4, o discurso dele em relação ao antigo treinador, ao Luxemburgo, seu antecessor, porque o Luxemburgo estava a 2 pontos da zona de rebaixamento e vinha falando que estava a 8, se eu não me engano, 8 ou 9 do G4. Então, assim, 2 vitórias colocavam o time perto de uma classificação Libertadores. Você vê o Mano Menezes totalmente lúcido, não querendo empolgar a torcida. Claro, a torcida está empolgada pelo que o time vem jogando, vem apresentando em campo, mas ele em nenhum momento ele fala que Libertadores é o foco, que Libertadores nós vamos brigar, vamos suar sangue para conquistar Libertadores. É o velho jogo a jogo. Exatamente. Vamos jogar uma Se chegar na última rodada o Cruzeiro com chances, aí a coisa vai mudar. Exatamente. Na verdade, contra o Joinville já vai ser um jogo assim, na minha opinião, caso ele consiga ganhar as duas. Sim. Porque a gente já está começando a falar de Cruzeiro e Libertadores, a cada rodada que passa a gente está falando mais. É porque o Cruzeiro não está deixando a coisa morrer, exatamente. Né? Então está chegando o momento que a coisa pode acontecer de fato. Então ter calma, ver o que pode acontecer. Esse jogo contra o Sport vai ser muito difícil, primeiro tem que passar pelo Sport, depois ainda tem um jogo contra o Palmeiras, e aí a gente vê o que acontece. Mas é o que eu acho que o Cruzeiro vai chegar contra o Internacional com chances. Vivo na briga. Exatamente. E aí, sem se preocupar com os outros, ver o que vai acontecer. Porque da mesma forma que o Cruzeiro tem adversários duros, todo mundo tem ali. Essa fase do campeonato não tem jeito, não tem jogo fácil. Exatamente. Nego querendo ir para a Libertadores, né, não querendo ir para a segunda divisão, a gente querendo vaga na Sul-Americana, né, porque o pessoal despreza um pouco a Sul-Americana, mas existem clubes que querem estar lá. O próprio River, né, que foi campeão da Sul-Americana no passado, já está caminhando para outra decisão. No caso do Cruzeiro, ano que vem, caso ele realmente entre nesse processo de não se classificar para a Copa Libertadores, eu acho que ele devia realmente priorizar a Copa Sul-Americana no segundo semestre. Claro, a gente não sabe por causa da questão de Campeonato Brasileiro e tal, mas entre Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, vai na Copa Sul-Americana, que é um título que o Cruzeiro não tem, e é um título que dá vaga na Libertadores da mesma forma. E são que leva a disputa de 2 títulos que são interessantes. Um interessante e um outro meio inusitado, né? Que é a Copa Suruga. A Copa Suruga é engraçada. Pois é, agora... Mas são 3 campeonatos, você sabe, né? Sim, tem a Recopa. Tem a Recopa, tem a Copa Suruga e tem o Intercontinental que eles inventaram agora. Isso também. Que o River ganhou em cima do Sevilha, aliás. Pois diga-se. E isso, questão de visibilidade, lógico, claro, dá tudo. Então é isso, né? Deu por hoje, né, Fausto? E o América não vai dar tempo, né? O América joga nesta terça-feira contra o Vitória. 18 mil pagantes, né, meu caro Diego? Mais 2 mil ingressos vem aí para a torcida do América. Exatamente. E o jogo acontecerá às 7 horas no Estádio Independência. Chance de subir amanhã não tem jeito, né? Muito difícil, né? É uma combinação muito complicada. Mas, de toda forma, a chance de jogar a Série A ano que vem está muito próxima, viu? Sim, chance muito boa do América. Esperamos que não apareça nenhum jogador irregular, nem nada, né? Exatamente, porque ano passado foi uma vergonha, viu, senhores? Terrível. Então é isso, internauta. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e até a próxima.